Oi, gente. Meu nome é Emanuele e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo das vibrações mecânicas. E para a gente falar em vibração, que é sinônimo de oscilação, a gente não pode deixar de falar do equilíbrio. Por quê? Porque todas essas oscilações, elas iniciam no equilíbrio, tá? E o que que a gente pode considerar como equilíbrio? Um sistema ele vai estar em equilíbrio quando o somatório de todas as suas forças for nulo. Então, todas as forças que forem aplicadas sobre aquele sistema, por exemplo, um sistema massa-mola, ah, dentre outros, ela tem que ser nula, tá? E outro ponto que a gente tem que considerar é a questão da inércia, tá? Um objeto parado tende a ficar parado. Então, assim, o corpo, tá? O objeto, ele vai estar em inércia e terá o seu estado atual alterado devido a algumas perturbações externas, tá? Perturbações essas que são forças aplicadas, tá? E que ocorre uma transformação da sua energia, tanto pode ser como potencial como cinética. Então, a oscilação ela ocorre basicamente através de um sistema que está em equilíbrio, uma perturbação que vem do meio externo e depois dessa perturbação, normalmente o sistema ele tende a retornar para a sua posição de equilíbrio inicial. E vamos falar um pouquinho sobre vibrações. Vibração nada mais é do que um movimento de oscilação que ocorre desde o equilíbrio e que se repete após um período de tempo, tá? Aqui eu trouxe um exemplozinho de um gráfico com dois tipos de ondas, tá? Para a gente poder fazer esse comparativo. Porque se a gente for falar graficamente falando, a onda ela vai se mover em direções, seja a direção X, Y ou Z, tá? E aqui nesse gráfico nós temos um exemplo que a, na direção vertical seria x de t, ou seja, a oscilação que varia com o tempo. E na linha horizontal, nós temos o tempo. Então, a gente pode perceber que entre essas duas ondas nós temos um diferente período, uma diferente frequência e um diferente tempo, tá? Vamos aqui. E aqui eu tenho um exemplo de dois corpos, tá? O sistema massa-mola, com 2 graus de liberdade. Aqui a gente tem alguns conceitos básicos que a gente vai precisar, que é o conceito de período, o conceito de vibração e o conceito de frequência angular. Quando a gente fala de forças, né, querendo ou não, a gente está falando também de vetores, tá? Aqui, qual é a lei, tá, que acaba regendo essa questão das vibrações? Principalmente a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica. Quando se sujeita um corpo a uma ação de uma força resultante não nula, que foi o que a gente falou há pouco, esse corpo irá adquirir uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido das forças resultantes, tá? E aí a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, como a gente está falando de força resultante, a gente está falando de vetor, tá? E vetor tem módulo, intensidade, direção e sentido. E quando a gente fala de módulo, direção e sentido, a gente acaba puxando uma questão das coordenadas. E aí a gente vai analisar esse fenômeno físico através de uma modelagem matemática física. Então, a gente vai utilizar gráficos, a gente vai utilizar equações e cálculos para poder definir matematicamente todo esse fenômeno. E aí, a gente vem para. Quando a gente fala de coordenadas, a gente acaba trazendo também um outro conceito que é de graus de liberdade, tá certo? Grau de liberdade nada mais é do que o número mínimo de coordenadas para determinar as posições de todas as partes do sistema em qualquer instante, tá? Aqui a gente tem dois exemplos. Ó, aqui eu tenho um sistema com 2 graus de liberdade, tá certo? E aqui eu tenho um sistema com 3 graus de liberdade e aqui com uma viga em balanço que ela tem um número infinito de graus de liberdade, tá? Quando a gente vai falar da modelagem matemática, a gente tem dois sistemas aplicados aqui.
o sistema discreto e o sistema contínuo. No sistema discreto, nós estamos falando de um número finito de grau de liberdade, ou seja, eu sei quantos graus aquele objeto vai ter. Quando eu falo de um sistema contínuo, é de infinitos graus de liberdade. E para cada um desses dois sistemas, a gente vai abordar uma forma diferente de trabalhar, tá certo? Mais adiante, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das vibrações.